Neste estudo, falaremos no dia de hoje sobre alguns assuntos importantes, como é de costume, o que Deus tem colocado em nossos corações para falar. Encontramos na Bíblia um assunto o qual é necessário que nós venhamos adquirir o conhecimento nesta área a respeito de casamento, divórcio, sobre adultério, casar duas vezes, como pode casar, com quem casar. Neste estudo entenderemos o que a Bíblia fala a respeito da vida do cristão que entregou sua vida para Deus e deseja lhe agradar, lhe obedecer, lhe seguir, ouvindo seus ensinamentos, colocando em prática, para que nós não venhamos ficar envergonhados naquele grande dia, o qual está prestes a acontecer, a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A respeito de casamento, encontramos nos dias atuais muito erro doutrinário. Encontramos muitas vidas embaraçadas na caminhada rumo ao céu, pois muitos têm se envolvido com o segundo casamento por não poder cuidar do primeiro casamento, não aceitar uma vida solitária, uma vida de solidão. Entra por caminho onde a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele são caminhos de morte. Preocupado com esse caminho de destruição, com esse caminho que leva à morte eterna, é que nós queremos alertar aos irmãos a respeito dos ensinamentos bíblicos, o qual prepara o homem e mostra o caminho do céu para chegar diante de Deus. Encontramos aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e o 28. Deus criando o homem e criando a mulher, trazendo ela para Adão, dizendo a ele que ela seria ossos dos ossos dele, carne da carne dele. Também no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 até o 24, Deus diz para nós que após ele ter criado todas as coisas, colocado o homem para governar, para dominar a terra, dominar o mar, dominar os animais, Deus achou por bem que o homem não ficasse só, trazendo-lhe uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira, uma mulher que pudesse lhe ajudar na lida diária. Na organização, ela estaria pronta para ajudá-lo. E com isso, a Bíblia relata que no capítulo de Gênesis, capítulo 2, do 18 ao 24, que Deus trouxe um pesado sono sobre Adão e, tirando uma das suas costelas, formou uma mulher e deu a Adão. Entendemos aqui que a união conjugal, a formação da família, é plano de Deus, é vontade de Deus, é querer de Deus. Sabemos que Deus fez a mulher e trouxe para Adão. E com isso, Deus falou para crescer e multiplicar. Povoai a terra, dominai, sujeitai a terra. Tudo isso estava no controle de Adão e Eva como sua auxiliadora. Sabendo que Deus tem o melhor para nós, sabendo que Deus, pela sua palavra, ela mostra o caminho da vitória, o caminho da paz, o caminho da verdadeira vida, da tranquilidade que o homem precisa, encontra-se esses ensinamentos na palavra de Deus. Mas, na época em que estamos, encontramos pessoas divorciadas,
encontramos pessoas cristãs que não puderam conviver dentro do lar, que não puderam mais viver a vida conjugal com quem se casou, e por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento da palavra de Deus, se envolve com outro casamento, o qual a Bíblia reprova, o segundo casamento, enquanto a pessoa em que nós casamos estiver viva. E muitos encontram-se embaraçados, complicados, e achando, por falta de conhecimento, muitos têm suas opiniões próprias, pensam desse jeito: eu acho que assim tá bom, eu penso que assim Deus está se agradando, eu penso que assim Deus, ele agiu dessa maneira. Quando falta o conhecimento da palavra de Deus, o homem cria opiniões próprias no eu acho. Esquece-se de encontrar no que Deus diz, que está escrito na palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra. Deus não se deixa se levar por ponto de vista humano. É necessário nós nos sujeitarmos a Deus para Ele fazer a vontade dele em nossas vidas. É importante falar, o qual vamos mostrar aqui com base bíblica. Opinião humana não serve. Opinião de líderes não serve. Opinião de pessoas que acham ser conhecedores não serve. Acha-se a importância da verdade no que está escrito na palavra de Deus. É necessário obedecer à palavra de Deus. É necessário obedecer e honrar o Deus Criador do céu e da terra. Pois o homem, ele erra. Os homens erraram, todos falharam. Mas Deus permanece como Ele é. Ele é imutável. O homem pode concluir de uma maneira errônea. É importante nós lermos a palavra de Deus e acreditar no que está escrito. Encontramos que no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, dizendo que o casamento é válido enquanto o marido e a esposa viver. E quando um do casal morrer, dormir no Senhor, estamos livres para casar com quem quisermos, desde que seja com pessoas cristãs. O problema da vida de muitos cristãos é que ele não está entendendo isso. Encontra-se razões a qual alguém traiu, alguém deixou de fazer suas obrigações, alguém é incompreensivo, e alguém que se casou com esse alguém se acha no direito de deixar, de se divorciar, e para tristeza, irmão, dos cristãos que não conhecem a Bíblia, não tem compromisso com a Bíblia, não obedece o que está escrito, se deixa levar por opiniões de líderes, de pastores, de presbíteros, de obreiros da casa de Deus, que não tem compromisso com a Bíblia. O cristão deve procurar o que a Bíblia diz, para que não venha se embaraçar, não venha se distanciar do nosso Deus, não venha perder a salvação por falta de conhecimento da palavra de Deus. Encontramos por aí, em várias igrejas, homens se dizendo pastores e admitindo o segundo casamento e até fazendo o casamento pela segunda vez da mesma pessoa, enquanto o cônjuge que ele havia se casado ainda se encontra vivo, ainda não desceu à sepultura, não se encontra a base para que se admita o segundo casamento, enquanto o cônjuge, a pessoa que nós casamos, estiver vivo. É preciso atenção e compreensão no que a Bíblia está dizendo. É verdade que na hora de casarmos, assumimos um compromisso de não largar a pessoa amada enquanto vida tivermos. Quando o pastor, o juiz, pergunta para aquele que vai casar: você aceita fulano de tal como seu companheiro, como sua companheira, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, em qualquer circunstância da vida? Você promete ser fiel
e companheiro dessa tal pessoa? Naquele momento que se responde sim, estamos dizendo sim diante de Deus, pois um casamento é uma instituição divina, o qual foi Deus quem criou. E o homem, quando assume o compromisso de casar, a mulher, quando assume o compromisso de casar, Deus já inspirou, já deixou escrito no começo, no livro de Gênesis, falando para Adão e Eva: deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, formando os dois uma só carne. Então, o nosso compromisso no altar ao qual dizemos para Deus que aceitamos e casamos sim, compromissando-nos a viver com a tal pessoa até morrer, é preciso esse compromisso ser válido. Muitos falam na hora. Muitos casam para formar uma família, mas não tem estrutura de resistir às tempestades. Eu aprendi que nós não devemos procurar a pessoa perfeita para nós nos casarmos com ela. Nós, ao casarmos, não devemos esperar na pessoa em que casamos que ele seja aquela pessoa que nós tanto sonhávamos. Eu aprendi em alguns estudos bíblicos com alguns pastores, dizendo que nós devemos ser a pessoa que o nosso cônjuge, o nosso companheiro, a nossa companheira sonhava em ter. A Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que da maneira que queremos ser tratado, devemos tratar. Da maneira que queremos ser compreendidos, devemos compreender. Da maneira que queremos ser amados, devemos amar. Mas ao invés de nós fazermos essas coisas, ao invés de nós aprendermos com Cristo, ao invés de nós aprendermos com a palavra de Deus, temos opiniões próprias, o qual encontramos vários homens cristãos, por não conhecer a palavra de Deus, não consideram o que está escrito. Pois no livro de Mateus, encontramos a respeito de uma resposta que Jesus deu, que muitos hoje não entendem. Eles pensam que a opinião de Deus não tem valor, pois a palavra de Deus se expressa no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1, encontramos Jesus sendo interrogado e Jesus sendo tentado. Perguntaram a Jesus, procurando encontrar uma falha nele a respeito da lei, a respeito da palavra de Deus. Perguntaram a Jesus se era lícito o homem de repudiar sua esposa por qualquer motivo. Jesus falou que não, que desde o princípio não é assim, não foi assim. Que Deus falou para Adão que Eva seria osso dos ossos dele e carne da carne dele. Não havia condições de separar aquilo que Deus ajuntou. O casamento é feito diante de Deus, com pessoas compromissadas com Deus, como os cristãos. O casamento do cristão tem valor para Deus. Diante de Deus, nós somos uma só carne quando casamos com alguém. E no capítulo 19, versículo 6, está escrito: não separe o homem o que Deus ajuntou. Muitos, em cima desse assunto, criam várias opiniões. Mas se eu casei com fulano, e fulano não é bom, é porque não é de Deus. Isso é tarde demais para pensar dessa maneira. O compromisso de casar, o compromisso de conviver, é até a morte, pela palavra de Deus. E muitos fogem da responsabilidade de cristão, negando a palavra de Deus, e para tristeza ainda encontra apoio na igreja, com muitos falsos pastores. O pastor, ele não pode ir ao contrário do que a Bíblia diz. Se nós fugirmos dos padrões de Deus, estamos fora da palavra de Deus. É necessário aceitar o compromisso com a palavra de Deus. O casamento é permanente.
só pode ser desfeito com a morte do cônjuge. Onde nós lemos 1 Coríntios 7, 39. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, encontramos escrito assim: que não se separe o casal, mas se separar, que fique sem casar ou que se reconcilie. Existem situações graves dentro de muitos lares cristãos. Existem coisas impossíveis, insuportáveis, absurdos de pessoas o qual tomam uma atitude errada, não dando condições de sobreviver mais dentro do lar. Não é permitido por Deus a separação, mas se decidir separar, se decidir não viver mais, que fique sem casar com outro, que fique só, ou que se reconcilie com a pessoa casada. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, está escrito isso. Muitos têm se divorciado e casado novamente. É importante falar com clareza para aqueles que não leram a Bíblia, não entenderam e se complicaram. A Bíblia relata que se divorciar e casar de novo com o cônjuge ainda estando vivo, a pessoa está em adultério. No livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 1 até o 11, encontramos a mesma interrogação que fizeram a Jesus, o qual, no capítulo 19, como Jesus havia falado que não separe o homem que Deus ajuntou, aí aqueles escribas e os fariseus perguntaram para Jesus: e por que Moisés deu carta de divórcio? Permitiu que desse carta de divórcio? Jesus falou: por causa da dureza do vosso coração. Existe pessoa que não tem um coração aberto para guardar a palavra de Deus, não tem um coração aberto, não é satisfeito com Cristo, não quer viver para Deus, não se sujeita à vontade de Deus, e aí procuram com dureza de coração fazer o que quer. E Moisés permitiu para aqueles tais, porque eles não queriam compromisso com a Bíblia. O céu é ganhado à força. O céu é para quem tem compromisso com a palavra de Deus. E os que não querem compromisso, não querem entrar no reino de Deus. E Moisés, dando aquela permissão, eles mostraram para Jesus, mas Jesus falou: eu, porém, vos digo. Nós precisamos ler esse versículo do capítulo 19 de Mateus com muita atenção, pois no começo, no versículo 1, encontramos uma pergunta: pode o homem se separar da mulher, repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou que não. E Jesus está explicando: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher pode repudiar por motivo de adultério. Como está escrito: qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por motivo de prostituição. Ele está falando que por motivo de prostituição podia se separar, mas essa não é a vontade de Deus ainda. A vontade de Deus é que nós tenhamos graça de Deus e sejamos bastante humildes, cheios da graça de Deus e de compromisso com a Bíblia, o qual devemos perdoar e compreender. Não quiser conviver mais, que se separe, mas que fique sem casar. Jesus falando: eu, porém, vos digo, aquele que repudiar não sendo por motivo de prostituição e casar novamente, comete adultério. É onde nós vamos ler aqui. É preciso buscar referências bíblicas para se encontrar apoio naquilo que nós pensamos e entendemos. Não podemos pegar um versículo e analisar como doutrina. É preciso ter base na Bíblia, referências, outros assuntos que venham concordar com o que nós estamos falando. E não existe na Bíblia, um lugar nenhum na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é permitido o homem casar porque foi traído. Não é permitido a mulher casar novamente porque foi traída pelo esposo. É necessário vermos na Bíblia o que está escrito e deixar de ter opiniões próprias a respeito daquilo que Deus pensa
e daquilo que Deus quer que nós façamos. No livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11, encontramos o 10 e o 11 dizendo, repetindo mais uma vez, o homem deixar a mulher e casar de novo, comete adultério. E se a mulher deixar o marido e casar de novo, comete adultério. Não existe base na Bíblia dizendo que pode-se haver um segundo casamento, que a pessoa não seja solteiro ou viúvo. Só é as duas opções que há da parte de Deus para que haja um segundo casamento. Enquanto a pessoa for viva, não podemos nos casar novamente. É por isso que devemos amar, é por isso que devemos ser bons esposos, boas esposas. É preciso compreender a fraqueza um do outro, é preciso procurar fazer bem um ao outro, é preciso ajudar, é preciso perdoar, para que nós não venhamos nos complicar ou complicar a vida de alguém. Existem pessoas que não perdoam por alguém ter falhado e ter caído numa transgressão, o qual entristeceu e machucou. Mas o pior de tudo é deixar essa pessoa sair fora da nossa casa e deixar se envolver com outro relacionamento, porque existe pessoa que não tem condições de suportar uma vida sozinho. É nesse momento que devemos nos apresentar como servos de Deus, orar por essa alma que falhou, ajudar essa vida a se reconciliar com Cristo. Devemos ganhar essa alma para Jesus, pois essa é a vontade de Deus. E quando nós abandonamos, desprezamos, não queremos ver mais, nós estamos deixando de ganhar uma alma para Cristo. É difícil, às vezes alguém pode pensar, não, mas se você estivesse na situação de ter sido traído, o que você faria? A Bíblia ensina para nós que nós devemos ganhar almas para Deus. Se nós não suportar uma traição, podemos nos separar, mas casar novamente, Deus não aprova. É por isso que estamos aqui com esse estudo, inspirado pelo Espírito Santo, para abrir a mente de muitas pessoas que estão complicadas. Agora, a pior situação é a pessoa que já se separou, é a pessoa que já envolveu-se com outro relacionamento, a pessoa que já tem filho de outro relacionamento. O que fazer agora? É delicada essa situação. Mas a verdade da palavra de Deus tem que ser falada. Nós não temos o propósito de destruir casamentos, não temos propósito de separar casais. O nosso propósito, dado por Deus, é fazer pessoas se comprometer com a Bíblia e valorizar a salvação da alma. Às vezes, encontramos pessoas que estão complicado com a salvação, porque não guardou os mandamentos de Deus a respeito do casamento. Se nós formos buscar a realidade da Bíblia, a pessoa que se casou novamente, a pessoa que está com outro relacionamento e não é viúvo, nem foi solteiro, não pode se divorciar. A Bíblia diz que está em adultério. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, encontramos ali dizendo que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É por isso que é necessário, irmãos, um concerto com Deus com pressa, antes que Jesus venha raiar nas nuvens para buscar o seu povo. Aquele que almeja o céu de glória tem que pagar o preço, tem que se sacrificar pela salvação. E o único meio que eu vejo, com base no que está escrito na Bíblia, é o arrependimento. O arrependimento, ele traz condições de vida eterna com Deus. Deus só aceita Deus só perdoa quando se há arrependimento. Muitas pessoas estão complicadas, sem poder resolver o problema. A única solução que nós encontramos para pessoas que já se casou novamente, para pessoas que têm um novo relacionamento e não é viúvo nem solteiro, a Bíblia encontra no livro de Esdras, capítulo 9 e capítulo 10, encontramos uma resposta de Deus, o qual muitos do povo de Deus se juntou, muitos homens se casaram com mulheres de outras nações, povos que serviam a outros deuses, povos que não temiam a Deus. E quando o povo se encontrou nessa situação,
o sacerdote Esdras, ele foi orar a Deus, intercedendo pelo povo, mas se expressou diante de Deus, dizendo que não tinha condições, estava envergonhado de apresentar o povo que não guardou o compromisso com a palavra de Deus. E sabia que aquele povo estava em adultério, estava em pecado, e que Deus não tinha como receber aquele povo, o qual não tinha compromisso com a palavra dele. E a Bíblia relata que aquele povo, ouvindo a oração de Esdras, confessou diante de Deus e falou para o sacerdote Esdras que se arrependeriam e deixariam as mulheres com seus filhos e voltariam a ser um povo de Deus separado de outras nações. O povo de Israel foi um povo, é um povo especial, é um povo que Deus criou, que veio da descendência de Abraão, o homem que deu ouvido a Deus depois que a geração de Adão até Abraão estava corrompida. Abraão tinha ouvidos sensíveis para ouvir Deus falar. E com isso Abraão se tornou o pai da fé, o fundador. Através de Abraão nasceu o povo de Israel. E esse povo de Israel era um povo eleito, um povo escolhido por Deus para servir a Ele e se separar da contaminação do mundo que estava corrompido diante de Deus. E esse povo, esses homens se casaram com mulheres estranhas. Foi obrigatório, foi necessário, para alcançar o perdão de Deus, se separar da mulher e dos filhos. É difícil a situação, é delicada a situação, mas essa situação complicada é para todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, agiu sem conhecimento bíblico e hoje está na situação difícil. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Para o pecador existe perdão sim. Para o que andou por caminhos errados existe perdão sim. Deus aceita, Deus perdoa, Deus recebe, mas se houver o verdadeiro arrependimento. Não adianta nós dizermos aqui que Jesus está satisfeito com a situação, porque nós seríamos hipócritas. Muitos líderes espirituais não têm coragem de falar, porque a situação é delicada e complica muitos lares. Mas o mais importante, meus irmãos, é a salvação da nossa alma. Se você ama a sua salvação, se você ama a sua alma, se você quer entrar no céu pelas portas, é preciso voltar ao princípio. É preciso se arrepender para poder alcançar a salvação na pessoa bendita de nosso Salvador, que nos ama, nos compreende e está pronto a nos ajudar. Se você e eu estivermos complicados e quisermos a ajuda de Deus, Ele está pronto para nos ajudar. Mas o processo é difícil. É muito complicado voltar ao princípio. É muito complicado deixar o lar. Mas essa é a vontade de Deus. Não se iluda. Não se engane. Não aceite opiniões de homens sem base na palavra de Deus. Se você acredita na Bíblia, leia esses versículos que estamos falando e conclua o que você vê como está escrito. Para muitos, o casamento não pode ter tribulação. Para muitos, o casamento não pode ter problema, tem que ser um paraíso. Mas, irmãos, nós somos cristãos e estamos numa guerra espiritual. É preciso saber que o diabo, irmãos, está preparado, está em pé para nos derrubar, para nos atingir, para destruir nossos lares, para destruir nossos filhos, para destruir nossa família, para destruir nossa fé em Deus, para roubar a nossa confiança em Deus. É preciso, meus irmãos, conhecimento bíblico, oração e jejum, para nós podermos estar de pé, guerreando contra Satanás. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus, irmãos, é voltar atrás, antes que seja tarde demais. Casamento, Paulo, no capítulo 7 ainda de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27 e o 28, é importante você pegar a Bíblia e ler, para ver o que está escrito, falando que Paulo
ele aconselhou que quem tivesse solteiro não procurasse casamento, mas também se casasse não pecava. Falou que as virgens não deveriam casar, mas se casasse também não pecava. Agora Paulo queria nos livrar. Ele aconselha dizendo, pegue a Bíblia e vá ver o que está escrito. Que Paulo queria nos livrar de tribulações, nos livrar de complicações difíceis. Conviver é viver a dois. É duas cabeças para pensar a mesma coisa. E às vezes há dificuldade para isso acontecer. Então casamento, meu irmão, é compromisso com o céu, é compromisso com a pessoa que nós nos casamos, é compromisso, irmão, diante de Deus, e pode condenar a nossa alma se nós não guardar os padrões divinos dentro do casamento. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz que nós devemos fazer a vontade de Deus. E às vezes parece difícil mesmo. Parece difícil fazer a vontade de Deus. Mas no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. É que nós, irmão, não queremos nos sujeitarmos à vontade do nosso Deus. E nós queremos que Deus venha nos entender, mas não queremos entender a Deus. É preciso se sujeitar a Deus para não complicar a nossa vida, para não complicar a nossa salvação e não perdermos o rumo do céu, como muitos têm perdidos. E para voltar atrás, fica difícil. Ainda aqui no 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz que a mulher que tiver marido não crente, saiba ganhar ele sem palavras. Às vezes, muitas mulheres cristãs vivem com esposos, ou esposos vivem com esposas que não têm temor a Deus, não têm compromisso com Deus. Pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, foram vencidos, foram atingidos na guerra espiritual, o qual a pessoa deve jejuar pela tal pessoa para que Deus venha dar força para ele se renovar, se recuperar da vida, o qual caiu em fraqueza espiritual. Me faz lembrar um testemunho que a história, o nome do testemunho é o Bigode do Tigre. Havia uma certa irmã em determinada igreja que chegou ao pastor e falou: pastor, eu já não aguento mais conviver com meu esposo. E o que eu faço? Eu quero uma solução. Ele é ruim, ele me espanca, ele chega embriagado, ele me trai. Quando nós casamos ele era uma pessoa e agora é outra. Eu não suporto mais o que fazer. Aquele pastor compromissado com a Bíblia, irmão, não podia mandar se separar, não podia mandar se divorciar. Porque, irmãos, para Deus não há impossível. Tudo é possível diante dos olhos de Deus. Deus pode mudar qualquer situação. Às vezes o que falta em nós para nós alcançarmos essa vitória, essa mudança, é confiança em Deus e buscar a Deus com um propósito. E a irmã, o pastor falou para a irmã, eles moravam, a igreja era próximo de uma mata, uma floresta. A irmã morava próximo da floresta também, a igreja era próximo da floresta. E havia ali por perto um tigre feroz, um tigre que tinha uma fama que havia matado várias pessoas. E o pastor, com sabedoria de Deus, falou para aquela irmã: você quer a solução? Deus manda te dizer que você deve entrar naquela mata, naquela floresta, e cortar o bigode daquele tigre feroz e que tem uma fama de destruidor de vidas. A irmã se assustou: pastor, mas ele vai me matar. O pastor falou: essa é a resposta de Deus para mudar seu lar, para recuperar, para não ser destruído a sua casa. Se você conseguir arrancar o bigode do tigre, você será uma mulher vitoriosa. Deus vai te dar a vitória. E ela saiu o primeiro dia dentro da floresta procurando o tigre. E quando o tigre avistou ela de longe, correu para tentar alcançá-la. E ela estava próximo da casa dela. Chegando em casa primeiro, entrou, fechou a porta e o tigre não a alcançou. Por várias vezes isso aconteceu.
Até chegou certo dia, durante muito tempo, que o tigre já se acostumou de ver aquela mulher e não correr atrás dela, porque não alcançava. E com isso ela foi se acomodando, foi ficando mais perto do tigre. Com o passar de meses, ela continuou ali, insistindo, todo dia, tentando, de alguma maneira, chegar perto do tigre, encontrar o tigre dormindo, mas era muito perigoso para que ela cortasse o bigode do tigre. Chegou certo dia que o Espírito Santo falou para ela: olhe, pegue carne e leve, jogue de longe para que aquele tigre venha comer. Ela, fazendo isso, ouvindo a voz do Espírito Santo, levou bastante carne e jogou. O tigre foi lá de distante dela, ela voltando com pressa. O tigre foi lá e se alimentou. E por várias vezes ela fez isso, vários meses, até ponto do tigre já se acostumou com aquela mulher levando carne para ele. E com o passar do tempo, ele já ficava farto e já não tentava mais atacar aquela mulher. Com o passar do tempo, ela conseguiu chegar mais perto do tigre. O tigre já estava familiarizado com ela. Farto, barriga cheia, não tinha desejo de atacá-la. E com o passar do tempo, ela foi se aproximando mais do tigre, até chegar a um certo ponto que o tigre via ela e nem se movia em tentativa de atacá-la. E ela, chegando mais perto, se sentindo mais confiante, num certo dia o Espírito Santo falou para ela: chegue mais perto dele, que ele não vai lhe atacar. E ela, obedecendo a voz do Espírito Santo, o tigre, depois de ter se alimentado, dormiu, e ela chegou perto do tigre. E o Espírito Santo falou para ela: passe a mão sobre a cabeça dele, que ele não vai lhe atacar. E ela, obedecendo a voz do Espírito Santo, passou a mão sobre o tigre, e ele não se movimentou tentando atacá-la. Isso com tempo, com meses, muito tempo, para poder isso acontecer. Um outro dia que ela foi, o Espírito Santo falou para ela: leve uma tesoura. Ela, ouvindo a voz do Espírito Santo, levou a tesoura. Quando o tigre se alimentou, que ele deitou, estava descansando, ela alisando ele, já estava acostumado com ela, o Espírito Santo falou: pega a tesoura e corte um fio do bigode do tigre. Conseguindo cortar o bigode do tigre, saiu dali feliz. Ao chegar em casa, se dirigiu à igreja, encontrando o pastor, falou: pastor, eu consegui cortar o bigode do tigre. E o pastor, olhando para ela, falou: irmã, como a senhora conseguiu fazer isso? Ela falou: foi o Espírito de Deus que me direcionou e eu consegui fazer isso. E o pastor, respondendo para ela perguntou: pastor, e a minha vitória agora? E o pastor, cheio de Deus, falou para ela: se você, irmã, alcançou sabedoria de Deus para conseguir cortar o bigode daquele tigre feroz, a senhora tem bastante sabedoria que Deus está para lhe dar. Deus já lhe preparou. Você precisa só seguir a direção do Espírito Santo para ganhar o seu marido que lhe espanca, que chega embriagado e que lhe trai. Essa é a solução, meus irmãos. A solução está na direção de Deus. É necessário nós nos calarmos. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1, pergunta: de onde vêm as brigas, as pelejas, as contendas? Vem de dentro de nós, nós que não somos mansos, nós que somos iracundos, nós que somos bravos, nós que nos irritamos fácil, nós não suportamos isso nem aquilo. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, obedecer a palavra de Deus, iremos alcançar uma transformação na nossa vida e na vida daquele que nos rodeia. O Espírito Santo, ele tem solução sim, para mudar o nosso lar, nossa casa, nossa família e salvar a todos. No livro de Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no que Jesus fala. Crê em Jesus até o diabo crê, mas não obedece. Crer em Jesus não é acreditar, é crer e acreditar naquilo que ele fala e que ele ensina para nós. Se nós olharmos aqui no livro de Lucas 16, versículo 18, fala: se o homem deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Não tem outra saída, meu irmão. O segundo casamento, claramente está escrito que é adultério. Não existe solução a não ser o arrependimento verdadeiro.
Encontramos aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 16 até o 18, Jesus perguntando para aquela mulher samaritana, o qual ela tinha tido vários maridos. E Jesus revelou para ela, falou para ela, vai chamar o teu marido. Ela falou, não tenho marido, porque ela já tinha se saciado em Cristo. Ela estava liberta, ela tinha bebido da água que jorra para a vida eterna. E ela, seguindo, disse para Jesus, não tenho marido. Jesus falou, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que você tem agora também não é seu marido. Marido é aquele que a pessoa se casa. Esposa, para Deus, é aquela que nós nos casamos. Essa, enquanto estiver viva, Deus considera ela como a única que é aceita da parte de Deus. João Batista, ele perdeu uma cabeça, porque a mulher de Herodes, o qual João Batista, ele desmascarou Herodes, dizendo para ele que não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele. E com isso, ela ficou irada, até ponto de conseguir arrancar a cabeça de João Batista, perguntando a Deus, meu Deus, por que um homem fiel ele perdeu a cabeça? Deus, o Espírito Santo, irmão, que tem resposta para mim e para você, em tudo quanto nós perguntamos para ele, Deus falou, ele perdeu a cabeça, porque o tempo dele havia findado. Eu queria ele já no paraíso. O ministério dele havia acabado, por isso que Satanás fez aquilo. Deus permite, irmão, no crente passar por luta, por prova, mas uma coisa é certa, Deus não nos abandona, não nos desampara e nem nos deixa só. Por isso, irmão, é preciso confiança na palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os adúlteros ficarão de fora do reino de Deus. Não existe meio termo. A verdade é única da palavra de Deus. Por isso que é preciso nós nos dedicarmos a ouvir o que Deus tem para nos dizer. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, fala como o marido deve ser com a esposa. Como a esposa deve ser para uma mulher, deve ser submissa, deve ser uma mulher sábia. Provérbio 14, primeiro fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Quantas irmãs têm destruído seu próprio lar e agora em situações difíceis querem que Deus venha resolver o problema? É preciso, irmãos, uma renúncia, sofrer as consequências e valorizar a palavra de Deus. Muitos pensam e agem com a emoção do coração. Tomam decisões por aquilo que pensa que está certo ou está errado. Mas no livro de Jeremias 17, versículo 9, fala que enganoso é o coração do homem. Nós não podemos seguir as intenções do coração sem base bíblica. Às vezes temos vontade disso e daquilo que Deus não aprova. Assim também é a separação dos casais. É uma vida de desunião. A mulher tem que tratar bem o marido tem que tratar bem a mulher. É preciso ler a Bíblia para entender a vontade de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 até o 33, também ensina que o homem deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja como? Alimentando, compreendendo, ajudando, edificando. Assim deve ser o marido. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 19, diz que o marido não deve se irritar com a mulher. Parece até engraçado falar isso. Mas o homem espiritual, ele procura uma vida de submissão a Deus. Ele tem que compreender a sua esposa. Antes de conhecer a palavra de Deus, antes de ler a Bíblia a respeito do casamento, antes de pesquisar o que a Bíblia fala sobre casamento, eu tinha uma opinião própria. Tive até vontades, em algum momento, na convivência dentro do meu lar com minha esposa, pensando até um certo tempo atrás, antes de conhecer a Bíblia, eu vou deixá-la. Não aguento. Mas eu descobri, o Espírito Santo falou comigo, me fez lembrar que está escrito lá em Mateus 19, versículo 6, não separe o homem o que Deus ajuntou.
Casamento de cristão, irmãos, tem valor diante de Deus. E o diabo está ansioso para destruir o teu e o meu casamento. Com isso eu parei, mudei de opinião e percebi pela palavra de Deus que eu não poderia casar novamente. Concluindo o entendimento do estudo a respeito sobre casamento, as consequências que o adultério traz para a vida do cristão, decidi no meu coração compreender a minha esposa, amar a minha esposa, ajudar a minha esposa, perdoar a minha esposa, para poder, irmãos, ter uma vida na presença de Deus e aguardar a vinda gloriosa de Jesus que está para surgir. Os sinais estão mostrando, a terra está dizendo, o sol também, a natureza. E nós, às vezes, irmãos, estamos despreparados a respeito da vinda de Jesus. Se prepare para se encontrar com Jesus, pois Ele está voltando e é importante que nós venhamos ter compromisso com Ele para alcançar a salvação. Vamos encontrar aqui na Bíblia o que está falando a respeito de adultério. O que o adultério traz para a vida do homem? O que é adultério? A palavra adultério é relação íntima, é toque íntimo de homem para com mulher, com a pessoa que nós não somos casados. E o diabo, irmãos, ele está ansioso para fazer você adulterar. Existem situações tão complicadas, irmão, na vida de muitos cristãos, pois em algum tempo atrás caiu em adultério e escondeu a situação, abafou a situação, com medo e com vergonha das consequências. Mas como já lemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. É necessário confessar, é necessário nós estar pronto para ajudar e compreender aquele que falhou. Se nós também viéssemos a falhar, queríamos ser compreendidos e ajudados. Se alguém que está ouvindo esse estudo caiu nessa situação, adulterou, traiu a esposa, traiu o esposo, que isso, irmãos, acontece. Em muitas famílias tem acontecido. No livro de Mateus 26:41 fala que a carne é fraca. Isso não convém a um cristão, mas muitos têm caído nessa situação. Mas para isso, irmãos, precisa de ajuda, precisa de compreensão. É melhor ajudar e compreender do que destruir o lar e os filhos ficarem sem ter um lar abençoado. E a pessoa que não perdoa e não ajuda, irmãos, não tem o Espírito Santo em sua vida. Se não quiser viver mais, que Deus não aprova isso, o divórcio, fique sem casar ou que se reconcilie. Está escrito, 1 Coríntios 7:11, é o que a Bíblia diz. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, no Antigo Testamento, hoje estamos na graça, hoje Deus não quer que nós venhamos a matar alguém, mas a morte de hoje que vem na graça é a morte espiritual. A Bíblia fala no livro de Êxodo 20, versículo 14, que não deve adulterar. O que adulterasse deveria ser morto. No livro de João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11, encontramos também os fariseus e os escribas, que encontrou uma mulher num ato de adultério, foi levada até Cristo, e tentando pegar Jesus em alguma falha, procurando falha em Jesus, para ter com que acusá-lo, disse: Jesus, essa mulher foi pega agora mesmo. Existe testemunha que essa mulher foi pega adulterando. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor, o que é que diz? A Bíblia diz que Jesus estava com a cabeça baixa, escrevendo na areia, e eles insistindo, Jesus olhou para ele e falou: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala que dos mais velhos até os mais novos, eles redarguiram, eles analisaram a sua situação de homem, pecador, dependente de Deus, da misericórdia de Deus, que todos somos pecadores, mas existe pecado, irmão, que é pecado para a morte. Adultério, traição, é pecado que rouba a salvação de qualquer cristão. Se não houver uma confissão, se não houver um arrependimento, é necessário, irmãos, nós aproveitarmos o tempo que temos ainda. Custe o que custar, a nossa salvação tem que ser mais valorizada do que qualquer outra coisa.
No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 8, Deus chama de volta o povo de Israel. Deus, sendo Deus criador do céu e da terra, ajudou Israel, libertou Israel do cativeiro. E Israel virou as costas para Deus, foi servir a outros deuses, traindo a Deus. Deus comparou como um adultério. Eles deixaram a Deus e serviram a outros deuses. E Deus, pela sua infinita misericórdia, porque não quer condenar nem um adúltero, nem um ladrão, nenhum tipo de pecador ao inferno. Se lemos lá em Jeremias 3, versículo 8, encontramos Deus dizendo: volta, Israel. Ainda que tu me traíste, ainda que adulterasse, ainda que seguisse o caminho errado, eu te perdoo, volta para mim. Isso é que é um amor de Deus. É isso que Deus quer para aqueles, irmãos, que por fraqueza, por um desvio, uma falta de vigilância, caiu. É o arrependimento e a confissão. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que o casamento deve ser honrado entre os irmãos. Não pode viver duas pessoas sem se casarem. A Bíblia fala que quem vive junto sem estar casado, ainda que viva 50 anos, respeitando um ao outro, pela palavra de Deus, está em adultério. É a esposa respeitada, é o esposo respeitado, é uma família digna, são crentes de testemunho, mas é necessário que haja o casamento. Não se há permissão na Bíblia ao qual alguém venha viver sem se casar. Por isso é preciso cuidado. Outro ponto de adulterar também é com os olhos. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz: se um homem olhar e cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. É preciso vigiar, pois o diabo está usando mulheres sem sabedoria, se vestindo com roupas provocantes para chamar a atenção dos homens, para cair em transgressão diante de Deus. E preciso vigilância quanto a essas coisas. Se nós lermos no livro de Provérbios, capítulo 5, capítulo 6, a partir do versículo 20, capítulo 7, encontraremos o perigo que há no adultério. Nas palavras bonitas, nos corpos atraentes, nas oportunidades que está só, o diabo aproveita de minutos, de milésimo de segundo, para fazer o cristão pecar. Devemos fugir, como José lá no Egito, como fala em Gênesis, a partir do versículo do capítulo 37, a história de José, o filho de Jacó, o qual foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele, largando a sua túnica, correu. Não há necessidade, irmãos, para a vida do adultério, não há necessidade para aproveitar os momentos e viver uma vida de rebeldia diante de Deus, pois Jesus está vindo buscar um povo fiel que guarda a sua palavra. Se você e eu quiser entrarmos no céu, temos que nos afastar dessas coisas. Existem pessoas, irmão, para a tristeza do evangelho, existe cristão, irmão, que vive uma vida infiel com a esposa e às vezes se disfarça, às vezes é até obreiro. Que Deus venha nos livrar dessa situação, que Deus nos guarde de tal situação. Mas se alguém que está ouvindo se encontra nessa situação, Deus está irado com você, mas até o ponto de enquanto você não se arrepender. Arrependimento, existe perdão e oportunidade de se corrigir. Deus não é Deus carrasco, Ele é Deus amoroso e misericordioso e compreensivo. Falha todos nós temos, mas Deus quer que nós venhamos nos consertar diante de Deus. Falaremos agora sobre a pessoa que casa com um não crente. A Bíblia não aprova uma comunhão familiar de um cristão com uma pessoa que não é cristã. Às vezes, muitos jovens se agrada de pessoas que não servem a Deus e querem se casarem com ele. É muito difícil, irmão, duas mentes diferentes, um que serve a Deus, outro que não serve, conviverem no mesmo lar e ser feliz. Alguém vai levar alguém para o caminho do erro. Então é necessário nós tomarmos cuidado com a comunhão de pessoas que não são crentes, juntamente com o crente. 1 Coríntios 7,39 fala que se a pessoa ficar viúvo, deve se casar de novo, pode se casar de novo, desde que seja com o cristão. É preciso ser sábio e alcançar entendimento. Existe, irmãos, uma coisa muito grave, o qual a Bíblia tem mostrado e muitos não têm lido. Muitos obreiros da casa de Deus, subindo num altar de Deus,
oferecendo a Deus oração, oferecendo a Deus um culto, o qual a Bíblia reprova. Se nós olharmos no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 11, em diante, até o versículo 15, versículo por ali 15, 16, vamos encontrar que muitos pastores, muitos líderes, foram infiéis às suas esposas, deixaram a sua esposa, se contaminaram com outra mulher e foram ao altar de Deus oferecer sacrifício a Deus. Deus não aceita tais coisas, irmãos. É preciso sabedoria. Jesus está voltando. O inferno é ruim. Deus não quer que nenhum de nós venhamos a chegar aí para o inferno. Foi por isso que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós lá na cruz do Calvário, para nos livrar da condenação eterna. É preciso nós valorizarmos, irmãos, a palavra de Deus e viver em paz. Outra coisa, irmão, que atrapalha a comunhão familiar, que leva até a separação, é pessoas ciumentas. Mulheres e homens ciumentos que precisam de libertação. Mas também existem pessoas, irmãos, que não têm sabedoria e dá motivo para o ciúme. Existem pessoas que tiveram um namoro antes do casamento e não esquece. Está sempre em comentário, está sempre falando sobre isso. Isso é coisa que passou. Nós devemos, irmão, mostrar a mudança que Deus tem feito em nossas vidas, a libertação. A família é algo valioso. Se nós perdermos nossas famílias, poderemos nos complicar na eternidade. Existem muitas pessoas que não dão motivo para ciúme e é muito cobrado. Existem mulheres que não confiam. Fica lembrando, homens também, que fica lembrando do namoro lá atrás, e fulano e beltrano. E às vezes acontece até brigas dentro de muitos lares por namoro passado, coisas que já passou, coisas que não acontecem mais. É preciso confiar em quem vivemos. Que sentimento você teria se você, sendo fiel, sendo honesto, não alcançasse crédito da pessoa que você convive? Essa pessoa que você convive desconfiasse de você, falasse que você estava em contato ainda com alguém. Isso é ciúmes diabólico, coisa que vem para destruir o lar. E é muito triste falar, irmãos, tem destruído muitos lares. Muitos cristãos, irmãos, estão complicados por não ter compromisso com a palavra de Deus. É preciso a mulher amar o esposo, é preciso o esposo amar a mulher, respeitá-la como uma mulher, como uma cristã. Um obreiro, acontece tantos casos, nós escutamos pessoas, testemunhos, irmão, de obreiros que batem na mulher. Nós fizemos um estudo com a graça de Deus a respeito do pecado no sexo. É outra coisa grave que atinge o lado de muitos cristãos. O pecado no sexo, sexo depravado, sexos imorais, pessoas que praticam imoralidade, buscam revista pornôs, assistem filmes. Existem pessoas cristãs, irmãos, que falam que dentro do lar, entre quatro paredes, é individual para cada um, faça o que achar por bem. Isso, irmãos, é um espírito de prostituição. Fizemos um estudo de o pecado no sexo, mostrando onde está o erro. Encontramos um casal dizendo que isso eles praticavam naturalmente. A mulher achava que o valor dela estava nisso. Estava em procurar agradar os caprichos do marido na imoralidade, meus irmãos. O Espírito Santo se entristece de depravações. As pessoas que vivem na prática do sexo liberal são aquelas pessoas que vivem vendendo seus corpos em prostíbulos. É objeto de prazer, mas a esposa deve ser respeitada. Existe, irmãos, lamentavelmente temos que falar, mas existe até abuso sexual dentro de muitos lares cristãos. Homens que não respeitam suas esposas, mulheres que sufocada, perturbada, precisando de uma ajuda por o marido não respeitá-la como uma mulher cristã e santa, querem absurdo no ato sexual. Tem mulheres que também querem praticar coisas que não convêm a um cristão. Isso é imoralidade, isso é impureza diante dos olhos de Deus. O cristão, irmãos, ele tem que respeitar a esposa e a esposa tem que respeitar o esposo, para que Deus venha se fazer presente dentro de muitos lares. Se você quiser a presença de Deus, se eu quiser a presença de Deus, devo respeitar a presença santa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Provérbios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 15, do versículo 15 até o 18, faz uma pergunta. Você faria
do corpo de Cristo, um membro de Cristo, um membro de Meretriz. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja santa. E é preciso, meu irmão, vigiar e respeitar a presença de Deus dentro do lar. Com tudo isso, queremos pedir que nós venhamos atentar para o que está escrito na palavra de Deus. Ouvir esse estudo não é suficiente. Pegue os versículos que nós falamos aqui e vá analisar e veja se não tem base bíblica no que Deus quer para nossas vidas. Não aceite o conselho de homens e de mulheres que querem ajudar espiritualmente e não têm o conhecimento, não tem Bíblia, não mostra na Bíblia, e muitos aceitam essas coisas. O principal compromisso do cristão é com a palavra de Deus, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.